Os vereadores de Ribeirão Preto aprovaram alterações aí no regimento interno da Câmara que dificulta a aprovação de projetos em regime de urgência. O objetivo é acabar com matérias polêmicas que eram aprovadas na famosa calada da noite. Foi na última sessão de 2020 que os parlamentares tomaram uma decisão importante sobre o futuro da Câmara. Eles aprovaram a alteração de 2 itens do regimento interno da Casa que tratavam de votações de última hora, aquelas matérias em regime de urgência. Agora só será permitida a aprovação de projetos de lei nessa modalidade se o PL for relacionado a algo grave ou essencial, como decretos de calamidade pública. A proposta de alteração foi um pedido do Comitê de Transparência, que é formado por 15 entidades. Fazem parte deste grupo a OAB, Observatório Social e a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. É uma grande conquista da sociedade civil, porque agora não vai mais haver aprovação instantânea na surdina de leis. Ribeirão Preto já sofreu muito com projetos que envolviam orçamento público. E essas propostas sempre iam para a Câmara em datas estratégicas, como vésperas de feriado, final de ano e, claro, no final de algumas sessões. Numa análise histórica de vários projetos votados no regime da urgência especial, nós observamos que houveram muitos projetos que causaram um prejuízo financeiro para o município. E agora vai haver a possibilidade de pelo menos haver uma maior discussão sobre esses projetos de lei. O reajuste de IPTU, que deveria passar por audiências públicas, gerou muita indignação pela forma que já foi aprovado na cidade. Projetos de lei de aumento de salários de prefeito, vereadores e secretários também já foram aprovados na famosa surdina, para ninguém ficar sabendo. Agora essas propostas não poderão mais ser apresentadas e votadas no mesmo dia. É do parlamento a discussão, é do parlamento a representatividade, é do parlamento o confronto de ideias, né? É próprio do parlamento, é próprio do legislativo, né? Precisa se discutir. Agora as entidades esperam que a alteração traga uma nova postura para a Câmara de Ribeirão Preto. A expectativa é que a nova legislatura trabalhe com diálogo e mais transparência, principalmente com projetos polêmicos que antes eram aprovados na calada da noite. O projeto entrava até às 18 horas e era votado no mesmo dia. Então isso não gera uma discussão necessária para temas polêmicos, para temas sensíveis da sociedade, né? A transparência é um princípio fundamental da democracia. Sem a transparência, a gente não tem leis justas, nós não temos leis democráticas. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? Pois é, André, antes tarde do que nunca parece que essa urgência urgentíssima, como ela é conhecida, deve ter acabado na Câmara de Ribeirão Preto. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Isaac Barreto, que é consultor político. O que não pode acabar, então, é a importância de ficar em cima do trabalho dos vereadores. Isaac, boa tarde. Boa tarde, Thaís, André, a todos que nos assistem. Com certeza a gente tem que manter ainda a participação da sociedade, acompanhando os projetos importantes da casa, apesar da urgentíssima ter terminado nessa instituição. É importante a população ficar atenta ao trabalho dos vereadores, principalmente dos nós vereadores nessa próxima legislação. O caso da lei que mudou a urgência na Câmara mostra bem a força que as entidades de classe têm na política local? Mostra sim, mostra que a sociedade organizada e atuante na cidade faz a diferença e traz a possibilidade de modificações de projetos, como a gente viu nessa importante modificação que a gente teve no regimento interno da casa. É interessante pensar que o vereador deveria ser a ligação mais próxima entre o cidadão e a política. Mas em Ribeirão, muitas vezes, a população precisa procurar as entidades e as associações para conseguir ser ouvida. Como fazer para estreitar, então, esses laços, fazer o vereador assumir o papel dele? Olha, é importante também que a população faça o trabalho dela de acompanhar mais o processo legislativo. A gente sabe que tem vereadores que são mais abertos à conversa com a população. Agora, o peso das entidades no processo legislativo da casa é maior porque ela conglomera um maior número de pessoas e uns interesses maiores. Então, tem maior facilidade em diálogo. Agora, a população também tem que ajudar participando e conhecendo os projetos, principalmente aqueles mais relevantes para a cidade. A gente viu na reportagem que as votações urgentíssimas estavam quase sempre ligadas a interesses bem particulares.
A troca de favores, principalmente em votações na Câmara, não vai acabar apenas com o fim dessa urgência especial? Não, não vai acabar. Esse instrumento utilizado pelo regimento interno pelos vereadores era muito utilizado em projetos onde a população deveria participar e ter um diálogo maior, maior transparência e maior consulta pública. O fim desse regime de urgência urgentíssima, que eram projetos colocados de forma muito assodada na Câmara, não vai modificar o interesse particular de alguns vereadores e algumas associações dentro desse processo legislativo. Então, por isso que é importante a população participar, entender e saber conseguir dialogar com os seus vereadores e com as bases, que a gente possa ter projetos melhores para a cidade. A gente vê que em alguns casos é nítida a necessidade de um maior tempo para estudar esses projetos, para dialogar com pessoas especialistas. Exato, a gente tem principalmente projetos orçamentários onde o Executivo colocava propostas onde a população e os próprios vereadores não havia tempo de debate suficiente para saber se aquela era uma situação necessária ou não para a cidade. Então, o fim desse regime vai ser excelente para nós como população. Essa votação na calada da noite deixava o cidadão avulso a essas decisões. Exatamente, principalmente naqueles projetos onde os próprios vereadores e o Executivo faziam parte da vantagem que aquele projeto estava sendo levado. Aumento salarial e entre outros. Então, foi muito importante o fim desse regime e a modificação do regimento interno. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar dos prejuízos da falta de energia elétrica em Guatapará. Esse problema já tem mais de 3 dias, André. Combinado, Thaís Mantuani. Até já.